Vamos falar agora sobre o poder do BI, da inteligência de negócios, na melhoria dos resultados na pecuária de corte brasileira. Mais do que ter um banco de dados em uma fazenda, hoje os grandes programas de pecuária intensiva têm investido em tecnologias que apresentam indicadores confiáveis da operação e que constroem um planejamento estratégico com alto grau de previsibilidade e de oportunidades de negócio. Com o BI, já é possível fazer o gerenciamento do estoque de comida no confinamento, monitorar a eficiência no fornecimento da ração, diminuir o desperdício, analisar a curva de consumo de cada lote para não perder o ponto de abate e até mesmo rastrear e acompanhar o percentual de gado que atende ao mercado internacional de exportação. Tudo isso já é feito por um dos maiores e mais modernos programas de engorda intensiva do Brasil. Eu estou falando dele aqui, ó, o Confinamento Campanelli. Então vamos para lá. Vamos direto para a cidade de Altair, ali na região da terra do cowboy, Barretos, né? Quem está comigo nessa manhã ao vivo é a doutora em zootecnia, né? E analista de BI da empresa, a Daniele Portela Torgan. Doutora Daniele, muito bom dia, seja bem-vinda ao Giro do Boi. Mauro. Tudo bem por aí? Obrigada pela Tudo bem por aí, doutora? oportunidade. Tudo ótimo. Tudo bem. Já... Um pouco frio, né? Frio? Caiu um pouco a temperatura. Caiu. Frio aqui na região de Barretos é difícil, né? Mas quando vem o frio, me parece que a chuva começa a dar uma sumida. Já começou a estiar por aí já, doutora? Já diminuiu um pouco a chuva, mas ainda tem previsão de vir um pouco. Acho que essa semana tem previsão de chover um pouquinho. Entendi. Mas isso aí não faz diferença para vocês que rodam o ano inteiro, né? Acho que vocês fazem dois giros e meio por ano, né? Água seca, o confinamento funciona o ano todo aí. Isso, o confinamento funciona o ano todo. Nós temos o ciclo 2 ou 3 vezes no ano. Maravilha, só para a gente atualizar aqui, o pessoal entender um pouco mais. Doutora, para a gente entender certinho, vamos explicar para o pessoal de casa o que é esse tal de BI. É um nome em inglês, o que é isso? Que trem que é esse? Conta para a gente, por favor. Claro. Não, o BI, ele é uma ferramenta de análise de negócios, né? Então, ele pode ser utilizado em várias áreas da empresa. E o Confinamento Campanelli aplica ele na operação, aplica o uso dessa ferramenta na operação, no controle dos índices zootécnicos dos animais. Então, é um programa da Microsoft que nós utilizamos na geração de relatórios e visualização gráfica também. Há quanto tempo o BI está sendo implementado no Confinamento Campanelli e quais eram as dores que vocês tinham para que vocês trouxessem essa tecnologia até vocês aí? O BI ele já tem 3 anos. 3 anos. 3 anos que ele vem sendo utilizado aqui. E nós optamos pelo BI para poder otimizar a geração dos relatórios. O banco de dados começa a aumentar, então nós começamos a ter um número maior de informações que acaba dificultando a utilização desses relatórios em planilhas de Excel. Então, nós optamos pelo BI porque ele integra vários sistemas. Através dele, nós integramos, por exemplo, o sistema que gerencia o confinamento, que gerencia o trato. Aí nós temos o sistema que faz a gestão do estoque. E então nós conseguimos integrar todos esses sistemas e visualizar, né, essas informações tudo no mesmo local, que é o BI. Entendi. Então, a partir dessa coleta de dados, o BI ele faz o cruzamento dessas informações e te gera um gráfico, te gera um caminho que vocês estão seguindo, que muitas vezes não é o caminho que vocês querem para vocês tomarem uma decisão, né? Isso, exatamente. Ele gera as informações praticamente em tempo real. Tá? Nós conseguimos saber o que está acontecendo. Por exemplo, o que aconteceu ontem eu já consigo ver hoje.
e eu e várias pessoas da empresa também, que têm acesso a cada área, né? Porque ele pode ser direcionado a cada área, cada setor dentro da empresa. Então, essas pessoas têm acesso de qualquer lugar que elas estiverem, elas não precisam estar no confinamento para saber o que está acontecendo lá. Tá? Então, por exemplo, os consultores têm acesso ao BI, a diretoria também tem acesso, e eles conseguem saber o que está acontecendo, como que está o consumo dos animais, como que está a fabricação, quanto que tudo que está acontecendo lá através desses relatórios que têm acesso via internet. Tá? Então, se a pessoa tiver um acesso à internet, ela consegue saber o que está acontecendo no confinamento de qualquer lugar. Por exemplo, um tratorista lá na fábrica de ração, uma conchada errada que ele dá no caroço de algodão para a formulação de uma dieta, o BI entrega a ele. Entrega, isso. Nós usamos o sistema, né, de gerenciamento, e aí, né, através das análises gráficas, nós conseguimos identificar esse desvio. O desvio da fabricação, nós conseguimos ver qual que foi a dieta, qual que foi o alimento, quanto que foi que ele errou, quantos por cento. Então, assim, viu em um dia, fez alguma coisa errada, né? Teve algum problema num dia, no outro dia, nós temos a zootecnista que pega esses relatórios, ela analisa, olha esses relatórios e envia para eles e já mostra o que aconteceu, como que eles estão, explica. Então, eles têm acesso também à informação, esse tipo de informação através ela envia prints, né? Ela envia em PDF para eles olharem. Tem muita gente perguntando para mim aqui agora, o Brasil inteiro, mas por que você está tratando desse assunto agora, Mauro? Por vários motivos. Primeiro, que começou a temporada de entre-safra no Brasil, está todo mundo fechando os animais em confinamento. Segundo, nos últimos 3 anos, o preço dos insumos de coxo subiram mais de 120%. Estou mentindo, doutora? Terceiro, só no ano passado, segundo uma pesquisa feita pela empresa Ponta, que gerencia aproximadamente aí 70% dos confinamentos brasileiros, os custos da comida de coxo, de confinamento, representaram 89%. Então, se você errar na comida, no trato do boi, tudo pode ir por água abaixo. Não tem como errar, não pode errar. E esse BI tem ajudado muito o pessoal do confinamento Campanelli a ser extremamente assertivo para ter margem. Porque se não tiver margem, está tudo errado. Ia fazer o boi não o boi commodity, mas o boi tipo exportação. É o animal, o tal do padrão China, de até 30 meses, né? E vou mostrar rapidamente na prática o que esse BI mostra. Tem 3 telinhas aí, Matheus. Coloca, por gentileza, o primeiro, que mostra os indicadores do sistema geral. Tá na tela, doutora, explica pra gente. Esse aqui é o que eu comentei, é a avaliação de trato mensal. Tá. Então, através desse gráfico, nós conseguimos analisar como que foi o desvio de dosagem. Sim. Nós temos meta, por exemplo, cada alimento, ele tem uma quantidade prevista, né? E uma quantidade que vai ser realizada na batida. Então, nós estabelecemos para cada alimento, cada insumo, ele tem um nível de tolerância de erro, tá? De desvio, tanto para mais ou para cima. E aí nós medimos esse desvio, tá? De quanto que foi esse desvio, tá? E então, nós temos nesse gráfico aqui, nós temos, por exemplo, um histórico. Eu posso filtrar, né? Tem a data em cima, eu filtro uma data, e aí eu tenho quanto que foi de desvio para baixo, que foi um desvio que ele colocou a menos na batida, e quanto que foi acima, né? Em quantos por cento que foi acima, e a quantidade que foi conforme, né? Que está dentro do desejado, dentro da quantidade prevista. Então, nós analisamos, e aí com isso, com base nesses gráficos, nós conseguimos identificar, por exemplo, qual que é o alimento que tem o maior desvio, né, para cobrar lá na operação. Entendi. Então, eu posso separar, por exemplo, por volumoso, energético, né, o mineral, o proteico. Então, cada um desses alimentos, nós analisamos separadamente
para poder identificar onde que está o gargalo, onde que está o problema ali que precisa ser corrigido, que precisa ser melhorado, para reduzir o desperdício. Daniele, tem muita gente perguntando sobre curva de consumo. Parece que o BI também fornece essas informações, né? Isso. Então coloca na tela aí, por favor. Fornece, sim. Coloca na tela, a doutora vai explicar. Olha aí qual que é a curva de consumo. É o outro... Esse aí. Isso, esse, obrigada. Então, com esse gráfico, ele tem o consumo diário por curral. Tá? Então, o que nós conseguimos? Analisar o consumo desses animais ao longo do período. Tá? Então, eu tenho uma baia, a parte de cima do gráfico eu tenho o ajuste ali em verde, em vermelho, eu tenho o ajuste da leitura de coxo. Então, eu sei como que está sendo o ajuste lá na leitura de coxo desses animais, no dia a dia, como que foi, se teve aumento, se teve redução. Ali, doutora, me explica, aqui do meio um pouquinho para o lado direito, aquela parte que dá uma queda em vermelho, significa o quê? Ali teve uma queda, ali foi uma redução na leitura de coxo, tá? Então, teve uma redução, provavelmente teve sobra, né? Ou aqui embaixo, ó, em cima tem a parte que teve, o primeiro gráfico ele mostra essa redução, né? Em vermelho. E aí a gente linka essa informação com o consumo. Bem nesse período teve uma troca de dieta. Então, em cinza foi a dieta de adaptação, provavelmente em amarelo, o lote refugou aquela comida, foi isso, provavelmente? É a troca da dieta, ele diminui o consumo, porque ele passou da dieta de crescimento para a dieta de terminação. Então, teve uma queda, geralmente tem uma queda no consumo nesse período de transição. Quantos dias? Sendo que a barra... Oi? Quantos dias demora essa... 3 dias. 3 dias, tá, entendi. Durante 3 dias aparece isso aí, depois retoma, né? Aí ele volta à normalidade. Isso. Tá vendo que ele teve essa redução bem ali no terceiro dia da transição, que é em amarelo, ele começa a transição e começa quando tá ali em amarelo com vermelho. Então estava em amarelo metade crescimento, metade terminação, depois foi reduzindo. 75% crescimento, mais ou menos 70% terminação e só uns 30% ali de baixo com crescimento. Entendi. Então a gente tem essa transição de dieta para poder adaptar também, adaptando o animal, porque se a gente fizer uma troca, por exemplo, de um dia para o outro, de crescimento para terminação, essa queda no consumo, ela acaba sendo maior. Entendi. Ela tem um reflexo maior. Agora sim, coloca por gentileza aquela tela que a gente estava olhando, que entrou equivocada lá, que é justamente sobre a avaliação de trato mensal. Isso é importante, hein, doutora? A outra... A outra que nós estávamos comentando, essa daqui é sobre os índices zootécnicos. E essa aí sobre esses índices zootécnicos, o que que... Então, como nós coletamos, né, nós temos o monitoramento de todo o consumo, de todo o desempenho dos animais, o peso de entrada, peso de saída, data de entrada, data de saída. Então, o sistema que nós utilizamos, ele entrega essa informação, tá? E aí, com base nessas informações, nós chegamos a uma avaliação desses animais. Eu consigo avaliar o lote, eu consigo avaliar, por exemplo, uma determinada raça, um determinado rebanho que tiver lá no confinamento. Aqui nessa tela dos índices zootécnicos, eu tenho peso de entrada, peso de saída, tenho ganho de peso dos animais, tá? Ganho médio diário na carcaça. Tenho também informação média de quanto que foi o rendimento de carcaça lá no frigorífico, tá? E depois embaixo, quanto que foi uma média de ingestão de matéria seca, ingestão de matéria natural, tá? E também nós conseguimos analisar porque que nós separamos. Então, nós temos os dias de confinamento e os dias de alimentação. Perfeito. Os animais que chegam, eles ficam um período no pasto. Maravilha. Então, nós separamos esse período, nós controlamos, mas ele é separado, nós olhamos ele de forma separada. Maravilha. Doutora, para encerrar, eu sei que isso aí vai ajudar vocês numa tomada de decisão muito importante para aumentar o grau
de previsibilidade dos desafios, além de atuar também na área socioambiental. E o principal, olha só, o confinamento Campanelli, pessoal, para efeito de rastreabilidade, ele trabalha com uma cadeia de fornecedores de 240 fornecedores e diretos e de mais de 2.000 fornecedores indiretos, né? Para efeito de rastreabilidade, o BI ajuda muito vocês aí, para encerrar, doutora? Sim, o BI ajuda bastante. Nós utilizamos muito a rastreabilidade, nós utilizamos muito com o BI para controle de animais que foram medicados, né? Nós usamos essa ferramenta unindo a rastreabilidade, que eu tenho a identificação ali de boi a boi, né? Eu tenho o Sysbov vinculado ao animal e eu tenho um histórico dele. Com o BI e unindo essa informação do histórico dele, eu consigo identificar, por exemplo, no curral, quantos animais foram medicados para pneumonia, quantos animais foram medicados para casco, qual que é a carência desse medicamento, quanto tempo que ele ainda tem de carência e se eu posso embarcar ele. Tá? E se ele já está apto para ser abatido, né? Se ele já pode ir para o embarque. E após, também, a importância da rastreabilidade é o pós-abate, porque o frigorífico ele nos devolve a informação do peso de carcaça desses animais. Então, eu tenho a informação do peso de carcaça, do acabamento de gordura, a dentição, né? Quantos dentes esses animais têm. E aí, com isso, e também com isso, eu consigo rastrear problemas que eu tive lá no frigorífico. Quando tem algum problema, problema com uma desclassificação da carcaça, eu consigo voltar e saber quem que foi o fornecedor, que legal. quem que foi a origem desse problema. E aí a gente consegue falar com o fornecedor, falar assim, esse gado veio doente, teve, né? Ou teve um problema lá no frigorífico, então precisa dar uma avaliada em como que está o local desses animais. E também avaliar também os melhores fornecedores, né, que entregam um animal que tem o melhor desempenho. Então, com base nisso, a gente tem um poder na decisão de compra, em saber qual gado que a gente pode pagar mais, um pouco mais, ou um gado que a gente talvez tenha que pagar o preço normal mesmo, né? Então, assim, a gente tem toda essa possibilidade de voltar e ter uma tomada de decisão, né, no futuro. O que a doutora Daniela está querendo dizer com isso, pessoal? Que ajuda não só o confinamento, mas ajuda o frigorífico, ajuda o consumidor e ajuda você, criador, você fornecedor direto que investe em sanidade, em genética, por exemplo, do peso ao sobreano e que vai entregar um garrote para o confinamento, que vai vender para o confinamento um garrote que vai ser abatido com 24 meses de idade com 22 arrobas. É óbvio que o confinamento quer esse tipo de fornecedor. Vai pagar um pouco a mais, porque sabe que ali tem genética diferenciada. Olha a importância da gente cuidar de todos esses aspectos. Sanidade, genética, nutrição e, é claro, sempre de olho na questão social e ambiental, que eles estão de olhos bem abertos também. Daniele, obrigado por esse bate-papo, pelas explicações, que o Brasil inteiro está te mandando um abraço. Dê um forte abraço, meu amigo Victor Campanelli, todo o pessoal da Campanelli, os mais de 200, 300 funcionários que trabalham nesse que é considerado o confinamento mais cabeceira do Brasil. Viu? Obrigado, forte abraço para você, querida. Obrigada, Mauro. Eu vou entregar o abraço para o Victor, vou falar para ele, tá bom? Parabéns, sucesso sempre. Obrigado.